Bem-vindos a mais uma análise. O assunto de hoje, olha, tá quente no mercado do futebol. O Palmeiras parece que está negociando para trazer de volta ao Brasil o meio-atacante John Arias, aquele colombiano que brilhou muito no Fluminense e hoje está lá no Wolverhampton, na Inglaterra. Exato. E com a Copa do Mundo cada vez mais perto e o Arias vivendo um momento bem complicado na Europa, a questão que a gente vai debater aqui é a seguinte: voltar para o Brasil agora, para um time de ponta como o Palmeiras, seria o passo mais inteligente para a carreira dele? Perfeito. Da minha parte, eu vou defender que sim, essa transferência seria uma oportunidade de ouro para ele revitalizar a carreira e chegar voando na Copa do Mundo. E eu já vou argumentar que, por mais que pareça tentador, sabe, deixar a liga mais forte do mundo, mesmo num cenário desses, seria um passo atrás. Uma decisão talvez precipitada para um jogador do calibre dele. Olha, a minha posição se baseia na realidade dos fatos, né? A situação do John Arias no Wolverhampton não é só um momento de turbulência, como diz a matéria. É um cenário de desastre. O time é o lanterna absoluto da Premier League com míseros 7 pontos em 21 jogos. Isso não é uma fase ruim, é uma campanha de um time praticamente rebaixado já em janeiro. E o desempenho dele, claro, reflete essa crise toda. Em 22 partidas por lá, ele marcou só um gol. Aos 28 anos, sabe, no auge da forma e sendo uma das estrelas da seleção colombiana, a prioridade dele tem que ser jogar em alto nível, ser protagonista, ter confiança. O Palmeiras, que é um dos clubes mais estruturados e vitoriosos da América do Sul, oferece exatamente isso. É uma proposta para ele sair de um barco que está afundando e embarcar num transatlântico que briga por tudo. Para mim, é uma decisão pragmática focada em garantir que ele chegue na Copa do Mundo na sua melhor condição, física, técnica e talvez o mais importante, mental. Eu entendo perfeitamente a lógica, mas eu vejo de outro jeito. A decisão de deixar o futebol europeu, e principalmente a Premier League, nunca pode ser assim leviana. Mesmo jogando no Lanterna, o Arias está inserido num ecossistema mais competitivo do futebol mundial. A experiência de enfrentar semana sim, semana não, os melhores jogadores, os melhores técnicos, as maiores intensidades, isso é algo que não se replica em nenhum outro lugar. Isso tem um valor, sabe? É incalculável para manter um atleta na elite. Entendo. E tem outro ponto. Ele chegou lá no meio da temporada passada, mal completou um semestre na Inglaterra. Abandonar o projeto tão cedo, na primeira grande dificuldade, pode passar uma imagem de pouca resiliência, de que ele não está disposto a lutar. A própria matéria usa o termo turbulência, que sugere algo passageiro, e não um beco sem saída. E o mais arriscado de tudo, ele estaria trocando essa realidade, difícil, mas de altíssimo nível, por conversas que o próprio texto classifica como embrionárias. É uma aposta muito alta, né? Mas é justamente essa preparação para a Copa do Mundo que me faz defender a vinda dele. A confiança para um jogador como Arias, que vive do drible, da jogada individual, é 90% do jogo dele. Você realmente acredita que passar meses lutando para não cair num time que não cria, que perde quase todo o jogo, é uma preparação melhor do que chegar no Palmeiras? Pensa no sistema do Abel Ferreira. Ele valoriza jogadores versáteis de transição rápida que decidem jogos. O Arias não seria só mais uma peça, ele seria um motor criativo ali pelo lado do campo. Sim, mas Ele chegaria para ser protagonista, para disputar uma Libertadores, para marcar gols, para ter a torcida do lado dele. Esse ganho de confiança, esse reforço mental de estar num ambiente vitorioso é muito mais robusto do que o mero fato de estar na Inglaterra. O desgaste psicológico de uma campanha de rebaixamento pode destruir um jogador antes de um torneio tão importante. não, o ponto do desgaste psicológico é sério, eu não vou negar. Mas qual é a alternativa? Jogadores de elite são forjados na adversidade. Superar uma fase como essa na liga mais difícil do mundo constrói uma resiliência mental que jogar um ambiente mais confortável talvez não ofereça. E aí entra o meu ponto principal, a intensidade da competição. Ela não é abstrata, é sobre ter que tomar uma decisão meio segundo mais rápido porque o lateral adversário é o Kyle Walker. É sobre ter que segurar a bola sob a pressão de um volante como o Declan Rice. No Brasil, com todo respeito ao nosso futebol,
Ele vai ter mais tempo e espaço para pensar, para executar. Essa adaptação para baixo no ritmo, essa perda do costume de jogar no limite absoluto pode ser fatal na Copa do Mundo. Lá, ele vai enfrentar jogadores que estão nesse ritmo frenético toda semana. Chegar desacelerado pode custar muito caro. Eu entendo o que você diz sobre o ritmo, mas para mim, a palavra-chave aqui é outra: relevância. De que adianta estar no ritmo da Premier League se você passa 80 minutos do jogo correndo atrás da bola sem participação ofensiva? Como um ponta que precisa marcar lateral o tempo todo. A função dele num time rebaixado é muito mais de sacrifício tático do que de criação. No Palmeiras do Abel, a intensidade também é alta, a cobrança é máxima, mas ele estaria usando essa intensidade para atacar, para criar, para decidir. Ele chegaria na Copa do Mundo com os instintos ofensivos afiados. Isso é muito diferente de chegar com o corpo acostumado a um ritmo alto, mas com a mente focada em evitar uma goleada. Mas mesmo que ele toque menos na bola, a qualidade da oposição que ele enfrenta a cada minuto é um treino de elite por si só. Tentar passar pelo Van Dijk e falhar talvez ensine mais sobre os próprios limites do que marcar um gol contra a defesa de um time de meio de tabela do Brasileirão, entende? Cada duelo na Inglaterra é um teste de nível máximo e essa bagagem não se perde. Você acha que os técnicos adversários na Copa do Mundo vão olhar para quem? Para o jogador que se destacou no futebol brasileiro ou para aquele que, mesmo num time ruim, estava competindo contra os melhores do planeta? A régua é outra. Permanecer lá, mesmo sofrendo, o mantém nesse patamar de avaliação global. E isso nos leva a um segundo ponto que eu acho crucial: o peso dessa decisão na carreira dele. O que vale mais? Ser um coadjuvante anônimo num time fadado ao fracasso na Inglaterra ou ser a figura central de um dos projetos mais sólidos da América do Sul? O Palmeiras não o descobriu ontem. O texto lembra que o clube já tinha tentado a contratação dele no ano passado. Isso mostra que não é uma aposta, é um desejo antigo. Ele chegaria com status de estrela, com a confiança de todo mundo. Seria a referência técnica de um time que entra em todo o campeonato para ser campeão. Na prática, o status dele mudaria de jogador de time rebaixado da Premier League para craque do Palmeiras na Libertadores. Para mim, a segunda opção tem muito mais peso. Eu entendo o peso que o status de craque do Palmeiras carrega aqui no Brasil, mas eu acho que a gente talvez subestime o alcance global da marca Premier League. O mercado da bola funciona de outra forma, né? O status de jogador da Premier League, mesmo no Lanterna, é um passaporte. Ele se mantém no radar de clubes da Espanha, da Itália, da Alemanha. Uma boa atuação individual do Arias numa derrota para o Manchester City repercute muito mais na Europa do que 3 gols dele num jogo de campeonato estadual. Uma temporada regular, mesmo com o time caindo, pode facilmente render uma transferência para outro clube na própria Inglaterra ou em outra grande liga. Voltar ao Brasil na percepção do mercado europeu é quase como fechar essa porta. O caminho de volta se torna muito mais longo. Mas essa visão não ignora a possibilidade dele se valorizar justamente com esse protagonismo que ele teria aqui. A gente não está falando de um jogador em fim de carreira. É um atleta de 28 anos, no auge. Uma temporada espetacular pelo Palmeiras, com um título de Libertadores e uma grande Copa do Mundo na sequência. Você não acha que isso colocaria numa posição muito mais forte para negociar um retorno à Europa? Talvez para um clube até melhor que o Wolverhampton? A passagem pelo Palmeiras poderia ser uma ponte e não um destino final. Poderia, mas aí é uma aposta que depende de muitas variáveis darem certo ao mesmo tempo, né? Ele precisa se adaptar na hora, o time precisa ganhar um título de peso e ele precisa brilhar na Copa. É uma aposta bem complexa. A outra opção é mais direta. Ele continua sendo um ativo dentro do mercado mais rico do mundo. Se o Wolverhampton cair, ele vai ser um dos primeiros a serem negociados porque um jogador do nível dele não fica para jogar Championship. As opções vão aparecer naturalmente. Permanecer na Europa, mesmo que signifique trocar de clube no fim da temporada, me parece um caminho de menor risco para quem quer se manter na elite. Só que o tempo está correndo, e esse é o meu ponto final. Ele tem 28 anos, não são 22 nem 23. O auge de um jogador de velocidade como ele é agora. Desperdiçar uma temporada inteira, ou quem sabe mais, jogando a segunda divisão inglesa, caso nenhuma proposta boa apareça, seria um prejuízo irreparável. A Championship é uma liga forte, mas não tem a visibilidade das principais ligas.
seria um passo para o esquecimento. O projeto do Palmeiras oferece sucesso imediato, visibilidade imediata. É um risco, sim, mas um risco bem calculado que prioriza o momento presente dele. E é aí que eu vejo a precipitação como o maior risco de todos. A própria matéria, e isso é um dado fundamental, diz que as conversas são embrionárias. Ele estaria considerando uma mudança drástica de carreira, de continente, com base num flerte, numa conversa inicial. A decisão mais prudente, mais profissional, não seria esperar o fim da temporada europeia, lá em maio. Ele teria a janela de transferências inteira para avaliar com calma. Se o Wolves cair, como a gente falou, propostas de outros clubes europeus certamente vão aparecer. Por que tomar uma decisão tão grande agora no meio da temporada, com base em algo que ainda nem é concreto? Parece mais uma reação de pânico do que um movimento estratégico. Mas essa espera não é um risco ainda maior? Ele espera até maio, o time é rebaixado e se as propostas que aparecem não são boas? Se forem de ligas menores ou de times que também vão brigar para não cair? A proposta do Palmeiras, mesmo embrionária, é para ser protagonista num time de ponta. É o famoso cavalo selado. Às vezes, no futebol, a janela de oportunidade é curta. Deixar passar essa chance agora pode significar que, em junho, ele não tenha nem a opção do Palmeiras, nem uma boa opção na Europa. Agir agora é tomar o controle da situação. Eu discordo. Ele está no controle da situação enquanto for um jogador sob contrato na Premier League. Esse é o maior trunfo dele. No momento em que ele força uma saída para um clube brasileiro no meio da temporada, ele perde parte desse poder. A atitude mais segura é terminar a temporada, mostrar profissionalismo mesmo na dificuldade e aí sim, com o cenário completo, tomar a decisão. Trocar a certeza de estar na liga mais forte do mundo por uma negociação incipiente é uma aposta com chances muito altas de dar errado. Ele tem que jogar o jogo a longo prazo, não o jogo do desespero de janeiro. Então, resumindo meu ponto, os fatos mostram que o retorno ao Brasil, para o Palmeiras, é a escolha mais inteligente para o João Arias agora. Ele trocaria um ambiente de crise, de rebaixamento iminente, por uma plataforma de sucesso, visibilidade positiva e a melhor preparação possível, em todos os aspectos, para o maior torneio da vida dele, que é a Copa do Mundo. Eu concluo que, embora a situação lá no Wolverhampton seja de fato péssima, uma saída prematura da Premier League representaria uma regressão. A experiência, a intensidade e a visibilidade global que a Inglaterra oferece são ativos de carreira insubstituíveis. Mesmo num momento ruim, esses fatores, para mim, superam os benefícios de um retorno ao futebol sul-americano neste momento. No fim das contas, a decisão que o John Arias tem pela frente coloca numa balança o sucesso imediato contra o prestígio a longo prazo, o protagonismo local contra a competição de elite global. O que o material nos mostra é a complexidade dessa encruzilhada na carreira de um grande jogador. Exatamente. E a análise dessas diferentes perspectivas é fundamental para a gente entender que não existe uma resposta fácil, sabe? Cada caminho envolve um tipo diferente de aposta sobre o futuro da carreira dele.